Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo para dar continuidade aos estudos em que estamos destrinchando cronologicamente a vida, as obras, os milagres do Senhor Jesus aqui na Terra. Um projeto que Deus colocou no meu coração já tem um tempo. Inclusive já temos vários vídeos gravados aqui em nosso canal e que com fé estamos contribuindo a pregar o Evangelho, que é o principal. E eu te peço que se converta em um canal de bênçãos do Senhor e compartilhe este vídeo, inscreva-te no canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Joan, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e meu maior prazer é estar aqui trazendo a palavra do Senhor. O Espírito Santo coloca no meu coração, nos meus estudos que eu faço do Evangelho, as palavras certas. Tenho fé de que é assim mesmo, para eu trazer esse ensino maravilhoso. É o melhor presente que você vai receber hoje, meus queridos. Nunca despreze a sabedoria da palavra do Senhor, tá bom? E vamos dar continuidade, Hoje vamos continuar lendo o capítulo 10 do Evangelho escrito pelo apóstolo João. E vamos iniciar a partir do versículo 22, dando continuidade ao estudo anterior. Inscreve-te no canal. Se não assistiu ao estudo anterior, entra aqui no YouTube, na linha do tempo, e assiste, tá bom? Está disponível gratuitamente para vocês. Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo de número 10, iniciando no versículo de número 22. E a palavra de Deus diz assim: Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixarás em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Olha isso, que pergunta, né? Já Jesus havia demonstrado que ele era sim o Cristo com as obras, mas vamos ver o que falou o Senhor. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Glória a Deus! Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês: Eu disse, vocês são deuses? Se ele, Deus, chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? No caso, Jesus, né? Então,
Por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, caso João Batista. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Glória ao Senhor, meus queridos. Então aqui vemos, meus queridos, novamente conflito entre os judeus, certamente os fariseus, e o Senhor Jesus. E vemos manifesta uma incredulidade muito grande. Mas vamos entrar no contexto, tá bom? A festa da dedicação, que no momento dessa passagem estava acontecendo em Jerusalém, também é chamada de Hanukkah, né? E essa festa celebrava a vitória dos Macabeus sobre o Império Sírio, né? E a reconsagração do segundo templo de Jerusalém após sua profanação pelo rei Seleucida Antíoco IV Epifânio durante 3 anos. Então, esse rei tomou Jerusalém na época e profanou o templo, proibiu o culto religioso, fez uma barbaridade lá. E após 3 anos ele foi destituído, os Macabeus, eles tomam posse, um grupo de judeus tomam posse aí do templo e se reinaugura os cultos, se reinauguram os sacrifícios, tudo se reconsagra novamente. E para lembrança dessa situação, dessa grande vitória, se celebrava em Jerusalém, sempre até hoje acontece essa celebração, chamada Festa da Dedicação ou Hanukkah, né? Então, essa era uma festa marcada por alegria e celebração da libertação e da restauração do culto judaico. Para os judeus, acabar com a profanação e voltar a santificar e a consagrar o templo era extremamente importante, porque o templo era, na verdade, o lugar santo, onde os homens entravam em contato com Deus e ofereciam os seus sacrifícios. O pórtico de Salomão, que era por onde Jesus estava caminhando antes de ser abordado pelos judeus, era uma área coberta no lado leste do pátio externo do templo, um local comum para o ensino e discussão a respeito da palavra. A presença de Jesus na celebração é significativa e revela-nos que, na realidade, Ele é o verdadeiro templo. Ele mesmo é agora o lugar santo, onde é possível celebrar a adoração tal como Deus a quer. Ou seja, não com sacrifício de animais, mas com o único sacrifício que é grato a Deus, a entrega total do nosso coração em espírito e em verdade. A pergunta dos judeus a Jesus: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente.
revela sua frustração e desejo por uma declaração inequívoca. A resposta de Jesus, embora não seja uma afirmação direta no formato esperado por eles, aponta para suas obras como evidências de sua identidade. A incredulidade deles não era por falta de provas, mas por uma disposição de coração que se recusava a reconhecer a verdade. A declaração de Jesus, eu e o Pai somos um, indica uma unidade essencial de natureza e propósito, o que foi interpretado pelos judeus como uma alegação de divindade, motivo pelo qual eles pegaram pedras para apedrejar o Senhor. A defesa de Jesus foi citando parte do Salmo 82, versículo 6. Olha o que está escrito nesse versículo do Salmo 82. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Agora, como Jesus respondeu? Jesus respondeu, as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse que a certos líderes do povo, olha, eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Com esta citação, o Senhor quer sublinhar que se é permitido chamar a certos homens filhos de Deus, porque são mensageiros da palavra divina, mais adequado será chamar filho de Deus aquele que é a própria palavra de Deus, que é Jesus. Então ele estava justificando, se defendendo da acusação, né? Agora, os judeus, nesse momento, eles estão mais perto de agarrar Jesus do que nunca. Estava ali, o negócio estava feio. Mas Jesus faz mais um apelo. Agora, ouça, se ainda havia alguma chance para aqueles homens com pedras na mão para matar Jesus, há uma chance para você. Ele diz logo depois, não creiam em mim se não realizo as obras do meu Pai, mas em mim. Ele diz logo depois, não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai, mas se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente, os judeus tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Agora, essas palavras do Senhor, meus queridos, soam incrivelmente misericordiosas aos meus ouvidos, espero que aos seus também. Agora, espero que você ouça essas palavras dessa maneira também, pois com efeito Jesus está dizendo assim, se vocês não conseguem discernir as minhas palavras, nem se simpatizar com a minha pessoa, pelo menos tentem se agarrar às minhas obras para conseguir me entender. Olhem para o que eu fiz, pelo menos olhem para o que eu já realizei. A água virou vinho, a tempestade do mar foi acalmada, paralítico andou,
Pães e peixes foram multiplicados para alimentar milhares. Cego passou a enxergar, morto se levantou do túmulo. Meus sinais apontam para mim. Olhem para as minhas obras e façam delas uma porta de entrada para uma maior compreensão de quem eu sou. Hoje, o Senhor lança a você o mesmo convite. Minhas palavras são duras, são difíceis? Não conseguem crer em mim? Então olhem para as minhas obras, vejam os meus milagres, vejam quanta gente eu já salvei e transformei. Estudem a história, vejam-na antes e depois de mim. Observem o impacto da minha vinda ao mundo, dignidade da vida humana, valorização de mulheres e de crianças, auxílio aos pobres, educação, liberdades e direitos civis, a ciência, a economia, o sexo e a família, a saúde, a medicina, a moralidade, as artes, a música, enfim, olhem para a história e respondam: se Jesus não tivesse nascido, como seria o nosso mundo? Olhe para as obras de Cristo e faça delas uma porta de entrada para você crer e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As obras de Cristo apontam para Cristo, para que vejam e creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Jesus, ele foi, após fugir dos judeus que queriam prendê-lo, ele foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João Batista batizava no início. A gente já viu em estudos anteriores. E ficou ali por algum tempo. Imagino que muito triste, hein? Muitos o seguiam, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Nessa passagem, João, o evangelista, está nos mostrando o pano de fundo da fé, o tipo de solo em que a fé plantada por Deus nasce, cresce e frutifica para a vida eterna. Mas como? Veja que ele diz que esse lugar era onde João Batista ele havia pregado e batizado no início. Em outras palavras, no mesmo local em que a mensagem de João Batista foi abraçada e reverenciada, a fé em Jesus Cristo floresceu. Olha que lindo, maravilhoso. O ser humano, por natureza, você concorda comigo? Não crê em Cristo de forma devida para a salvação. Ou Deus age decisivamente para regenerar, salvar, chamar e preservar o pecador, ou este permanecerá resistindo ao seu Criador e Redentor com todas as suas forças. O que cabe aos cristãos, portanto, é anunciar o Evangelho, abrir a boca e ser a voz de Jesus, chamando o pecador ao arrependimento e à fé, dizendo que em Cristo, mediante arrependimento do pecado e fé na vida e na obra de Cristo, nós somos reconciliados com Deus e desfrutamos de segurança e satisfação
satisfação eterna. Glória ao Senhor. O problema nunca estará na mensagem do Evangelho que devemos anunciar. Nunca será falta de clareza ou coerência em nosso argumento centrado na cruz, mas no coração do pecador. E como a regeneração é obra da graça de Deus, o que nos cabe fazer não é tornar a mensagem de alguma forma mais palatável, mas torná-la audível e orar, pregar e interceder. Deus mesmo, pelo Espírito Santo, cuidará de chamar as ovelhas que Ele deu ao Filho. Elas ouvirão sua voz, na nossa voz, e seguirão o Senhor para a vida eterna. Medite nas seguintes perguntas que eu vou te deixar. Por que eu não consigo crer? Por que é tão difícil crer? Por que eu creio com reservas? Porque eu creio, mas sou consumido por dúvidas e incredulidade. Não seria o orgulho o grande obstáculo à sua fé? O orgulho é que torna difícil crer. O orgulho é o que ofusca e sufoca a fé. E o pano de fundo da fé, o solo onde nasce, cresce e frutifica, a fé é a humildade. Peça a Deus e cultive um coração humilde, disposto a obedecer e cumprir todo o querer do Senhor. Glória a Deus, meus queridos. Então aqui vemos uma passagem que, olha, isso se manifesta hoje o dia todo. Jesus, nesse tempo que ele foi abordado ali no pórtico de Salomão, ele já havia realizado muitos sinais, muitos, havia curado muita gente, paralítico havia andado, cego estava enxergando. Até recentemente a gente assistiu um estudo sobre a cura do cego de nascença, nunca visto na Judeia, nessa época, curar um cego de nascença. Havia levantado os mortos, lembra do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, e havia feito, transformou água em vinho, andou na tempestade pelo mar, multiplicou pães e peixe em 2 ocasiões. Não, foi assim. E mesmo assim, ele foi cercado por pessoas, por judeus, por fariseus lá, e falaram: olha, até quando não vai ter em suspenso? Se você é Cristo, fale. Gente, já eu tenho falado isso, mas o que acontece? Vocês não creem em mim. Vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas me conhecem e seguem a minha voz. E Jesus estava querendo falar para ele: olha, o problema não é a falta de provas, o problema é a dureza do coração de vocês, o orgulho que os atrapalha. Então, mas já que vocês não gostam de mim, porque parece que o problema era esse, o problema era muita inveja. Eles assim, não gostavam de Jesus como pessoa e também não queriam reconhecer os milagres que ele fez. Como um homem carpinteiro e letrado, conhecia da palavra mais que eles, e além disso falava que ele e o Pai, Deus, eram um, e que fazia milagres maravilhosos e transformava vidas, Então, tudo isso era negado no coração dessas pessoas. Você pode ver que mesmo ante provas,
Hoje em dia tem pessoas que também se recusam a acreditar na presença do Senhor Jesus Cristo na vida de muitas pessoas, né? Então, infelizmente, o orgulho é o grande obstáculo para a fé de muitos. E se não abrem seus ouvidos espirituais, não enxergam com olhos espirituais em algum momento e reconhecem que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, é o único que leva até a presença de Deus, que o sacrifício que ele fez foi perfeito e nos libertou, vão morrer em seus pecados e infelizmente vão passar a eternidade no lago de fogo. E não é por culpa de Jesus, não é porque Deus quer, é porque é uma decisão tomada pela própria pessoa. Bom, a palavra está sendo pregada, a palavra todos os dias, um com mais bonito, outro com mais tranquilidade, outro com mais avivamento, mas todos os dias a palavra de Deus está sendo pregada. E é o que a gente pode fazer, não pode fazer mais nada. Eu não consigo transformar um coração, não consigo transformar a mente. Quem faz isso é Deus. Então, meu trabalho é vir aqui com todo o amor do mundo e falar para vocês o que está escrito, né? E tentar explicar e tentar dar o meu entendimento para que você tenha isso. O que eu falo, às vezes fora da palavra, não está, eu não tenho total razão. Depende muito. Se você ler a palavra de Deus, Deus vai falar com você de um jeito individual, como falou comigo. Então, hoje em dia existe muita incredulidade e a causa disso não é falta de provas, não. Milagres do Senhor Jesus acontecem hoje e todos os dias. Transformar o caráter de uma pessoa, eu acho um dos maiores milagres que tem. Pessoas viciadas na pornografia, no adultério e muitas outras coisas estão sendo transformados e convertidos em pessoas de bem. Recentemente teve o caso do homem mais tatuado do Brasil, uma pessoa totalmente nos caminhos do diabo. A face dele era uma caveira. E o homem tirou tudo e está louvando e pregando a palavra. Existe ou não existe Deus? Existe ou não existe Jesus? Mas muitos vão falar, não, porque cadê? Eu quero ver, Gente, tudo depende da fé. E se você não bloqueia seu orgulho, a sua nunca vai ter fé para aceitar o Senhor e infelizmente vai para um lugar de tormento eterno. Então, meus queridos, gostaram do estudo de hoje? Estou muito feliz por estar aqui. Sempre que eu posso, tento fazer semanalmente, trazer a palavra e dar continuidade a esta série de estudos. Vem ainda muito estudo pela frente até a crucifixão e até a ascensão de Jesus, mas vamos lá, vamos continuar devagarzinho para que vocês entendam, para que eu aprenda também da palavra de Deus. Estou aprendendo demais. Eu te exorto, lê a Bíblia todos os dias, ora, jejua, pede, intercede, trabalha pela vida de seus familiares. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, um dia de estudo. Pai, obrigado, Senhor, por colocar fé em nossa mente, em nosso coração. Obrigado, Pai, por nos ajudar a vencer esse orgulho que nos destruía e que nos afastava da Tua presença. Entra na casa, entra no coração desse irmão e dessa irmã. Afasta todo orgulho, afasta todo ataque do maligno na vida deles, em nome de Jesus. Pai,
transforma vidas, continua fazendo milagres, Senhor. Afasta as obras do mal de teus santos, tira eles de toda penúria, de toda provação. Afasta teus santos, Senhor, e aqueles que são tuas ovelhas, de toda escravidão, de toda destruição na mente, no físico, no espiritual. Oh Senhor, obrigado por nos abrir os olhos, por nos salvar. Obrigado pelo teu sacrifício, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, até o próximo estudo bíblico. Que a paz do Senhor seja com vocês e a sua